Olá, querido cursista, meu nome é Luciana Cardoso, é um prazer estar aqui com você ministrando a disciplina Produção Textual na Educação Escolar. Eu sou graduada em Letras e Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduada em Tecnologias em Educação pela PUC e Linguística Aplicada pela FUNORTE. Eu também sou mestra em Letras aqui pela Universidade Estadual de Montes Claros. Tenho certeza de que vocês irão gostar muito dessa disciplina. Ela é muito importante porque vai tratar de temáticas que fazem parte do cotidiano de cada um de vocês, propiciando um contato inicial com as normas, gêneros e estruturas dos textos oficiais. Vamos então saber quais são os objetivos dessa disciplina e como ela está organizada? Bem, a disciplina visa propiciar a ampliação das habilidades de leitura e escrita, buscando incentivar o potencial criativo de cada um de vocês na produção de documentos relacionados ao ambiente de trabalho. Esses conhecimentos lhes darão maior competência pessoal, profissional e social, para que, de fato, você seja protagonista de uma educação transformadora. Sei que conciliar trabalho, família e estudos é um grande desafio, não é mesmo? Principalmente para nós, mulheres. Mas essa é uma oportunidade única, que não deve ser jogada fora, pois pode resultar em um melhor futuro profissional para cada um de vocês. O conteúdo programático da nossa disciplina está organizado em 5 diferentes unidades que apresentam, de uma forma simples e gradual, as informações básicas para se iniciar a produção de textos oficiais. Mas atenção! A simples memorização das regras não é suficiente para que você escreva bons textos. É preciso apropriar-se dos conhecimentos. É necessário exercitar a leitura e a escrita. A unidade 1 aborda o texto como registro de experiências pessoais e apresenta as qualidades de um bom texto, como clareza, coerência, precisão, concisão, coesão, objetividade e criatividade. As unidades 2, 3 e 4 são voltadas para as comunicações oficiais relacionadas à rotina escolar, tais como ofícios, requerimentos, atas, circulares, relatórios, dentre outros. Já a unidade 5 direciona os nossos olhares para outras modalidades de texto, presentes em nosso cotidiano pessoal e profissional, como gráficos e tabelas também. Quanta coisa interessante, não é mesmo? Vamos aprender muito com essa disciplina. E para ter um bom aproveitamento, é fundamental que você disponibilize um tempo para os estudos, que leia com atenção e com criticidade todo o caderno didático, que participe dos encontros presenciais e das discussões na sala virtual e que realize também as atividades propostas, os pratiques, memoriais, seminário, dentre outras coisas. Além disso, eu vou te dar algumas dicas de estudo e leitura. Anote aí! Primeiro, procure um lugar claro e tranquilo para fazer suas leituras. Lugares escuros e barulhentos dificultam a nossa concentração e aumentam o nosso cansaço. Segundo, concentre-se. Deixe de lado todo o resto, principalmente a televisão e o celular. O WhatsApp ligado na hora do estudo, nem pensar. Terceiro, não tenha preguiça, principalmente de ler. Se não compreendeu o que leu na primeira vez, leia novamente quantas vezes forem necessárias. Quarto, sublinhe ou anote tudo o que você julgar importante, a começar por nossas videoaulas. Isso é muito importante para o seu aprendizado, pois muitas informações que serão dadas aqui podem não estar tão claras no seu material. Então vamos lá? Vamos começar os nossos estudos? Porque essa disciplina, além de ser muito prazerosa, como vocês vão ver, ela é fundamental para a vida pessoal e profissional de todo mundo. Porque a todo instante nós estamos produzindo os textos. E quando eu digo isso, na verdade, eu não estou me referindo apenas a textos escritos, mas também a textos orais. Por quê? Texto é toda e qualquer ocorrência linguística de qualquer extensão, dotada de sentido e intenção comunicativa. Ou seja, há textos orais, textos escritos e até textos visuais. E nem tudo que é escrito é texto.
pode ser apenas uma sequência de palavras. Para ser texto, ele precisa apresentar uma série de características que faz com que um texto seja um texto e não apenas uma sequência de frases. Porém, nessa nossa disciplina, o nosso foco será o texto escrito. Vocês terão a oportunidade de conhecer alguns gêneros textuais, aprender algumas normas e estruturas da chamada redação oficial. Eu espero poder ajudá-los a produzir textos melhores e mais eficazes. Mas atenção, eu não tenho uma receita milagrosa para fazer você escrever bem, mesmo porque ela não existe. Isso, na verdade, vai depender mais de você do que de mim. Eu vou mostrar o caminho, mas quem vai optar por trilhar ou não é você, ok? Bem, para começar, eu vou dar então 2 dicas para se escrever bem. A primeira é ler muito. A leitura, ela enriquece a nossa vida, amplia o vocabulário, fortalece o nosso repertório argumentativo, exercita a criatividade, traz novas experiências, ou seja, ela abre a nossa mente. Por isso, quem escreve bem, geralmente, é um bom leitor. A segunda dica para se escrever bem é praticar. Você só vai aprender a escrever se praticar a escrita. Diários, cartas pessoais, memoriais auxiliam bastante no desenvolvimento da escrita. Por isso, consulte o seu caderno didático e comece a escrever hoje mesmo o seu memorial, ok? Ele vai ser, inclusive, avaliado durante todo o nosso curso. E por falar nisso, você sabe definir um memorial? O memorial é um instrumento de registro de experiências, um relato de narrativa livre, com caráter de análise e reflexão. Ele mostra, na verdade, a trajetória pessoal de cada um. Escrever um memorial é, antes de mais nada, um exercício de reconhecimento, de identidade, de análise de si mesmo. No caso do pró-funcionário, o memorial constituirá também uma importante ferramenta de avaliação da aprendizagem, já que vai fazer com que você reflita sobre o seu próprio aprendizado, que avalie o seu trabalho, as suas competências e valores. A sua construção inclui, dentre outros elementos, o registro de projetos, relatórios, anotações de experiências, resumos de textos, registros de visitas, atividades realizadas, além de outras reflexões sobre transformações ocorridas em sua vida pessoal e profissional a partir dos conhecimentos adquiridos aqui nesse curso. Para que vocês tenham uma ideia a respeito do que é o memorial, eu farei aqui um breve memorial da minha vida pessoal, da minha história de vida, priorizando a minha trajetória escolar. Assim, vocês vão me conhecer um pouco melhor, ok? Bem, eu nasci em uma cidadezinha do interior chamada Salinas, conhecida como a Terra da Cachaça. Lá nasci e me criei. Filha de uma família tradicional, a mais conhecida da cidade, cresci em meio a muita música e dança. Estudei a vida inteira em escolas públicas. As séries iniciais cursei numa escola que ficava a poucos metros da minha casa. Lá aprendi a ler e a escrever através do método alfabético. Fui uma criança muito tímida dentro e fora da sala de aula. Eu preferia ficar calada, mesmo quando sabia a resposta que a professora queria ouvir. Não gostava de chamar a atenção e tinha muito medo de falar ou de fazer alguma coisa errada. Adorava de coração as minhas professoras do primário, as quais, aliás, eu chamo até hoje de tia. Com o tempo, os meus professores começaram a perceber as minhas boas notas, a minha dedicação, o meu interesse. Eu realmente gostava de estudar. E me mudaram de sala. Fui mandada então para a turma A da escola, onde estudavam os filhos de médicos, dentistas e professores. Isso foi o máximo para minha mãe. Ela ficou toda orgulhosa, mas eu, na verdade, não queria mudar de sala. Os meus amigos não estariam lá. Porém, ninguém pediu a minha opinião e eu, mais uma vez, me calei. A partir da 5ª série, fui para uma outra escola. Lá fiz muitos amigos que permaneceram ao meu lado até o ensino médio, com raras exceções. Meus professores foram muito importantes para o meu desempenho escolar. Alguns se destacavam pela fama de mal, outros pelo seu bom humor, outros ainda por sua paciência ou por sua afetividade para conosco.
Todos contribuíram de alguma maneira para a minha formação. Serviram de espelho para aquilo que eu queria ou não ser. A nossa turma era boa, nos tornamos amigos de verdade. Até hoje, quando nos encontramos, nós ficamos muito à vontade. É como se o tempo não tivesse passado. O ensino médio foi uma grande ruptura em minha vida. Tudo era diferente, professores, alunos, horários. Mas com o tempo eu me adaptei. Afinal de contas, o mundo se faz de transformações. Bem, eu acho que já deu para você ter uma noção, então, de como se faz o memorial, ok? O memorial, ele deve ter alguns elementos essenciais, tais como capa com identificação da instituição, do curso, título do trabalho, nome do aluno, local e data, sumário, introdução, corpo do memorial e conclusão. Veja com seu tutor ou com sua tutora as normas adotadas para a elaboração do memorial e comece desde já a registrar os primeiros acontecimentos e suas primeiras impressões sobre o curso. Além do memorial, outros gêneros textuais também fazem parte da nossa rotina escolar, não é verdade? A carta, por exemplo. Você sabia que ela foi o primeiro instrumento oficial de comunicação? Desde o surgimento da escrita, as pessoas escrevem cartas para informar acontecimentos e para fazer solicitações. Ela pode ser uma correspondência pessoal ou oficial. A Carta de Descobrimento do Brasil, por exemplo, foi a forma utilizada por Pero Vaz de Caminha para avisar o rei de Portugal das descobertas de um novo país, o nosso aqui. No princípio, os letrados eles eram muito poucos e, por isso, muitos deles ocupavam posições de prestígio junto a reis, governadores e oficiais de guerra, como é o caso do próprio Pero Vaz de Caminha. Essas pessoas elas eram responsáveis pelo registro das sessões formais, das audiências e também pela escrita da correspondência. Vejamos, então, alguns trechos dessa carta que é considerada a certidão de nascimento no nosso país. Vamos lá. Senhor, posto que o capitão-mor dessa vossa frota e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que nesta navegação agora se achou. Não deixarei também de dar minha conta disso a vossa alteza, o melhor que eu puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba fazer pior que todos. Avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijamente sobre o bater, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas, e nisso têm tanta inocência como em mostrar o rosto. E em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente. E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta terra vi. Beijo as mãos de Vossa Alteza, deste porto seguro, da vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500. Pedro Vaz de Caminha. Interessante, não é? A Carta do Descobrimento do Brasil tem um grande diferencial devido à sua característica poética. Se você ficou curioso para ler a carta completa que marca o nascimento do nosso país, acesse a nossa sala virtual. Ela encontra-se lá disponível para você. Assim, as primeiras cartas se mantiveram restritas a assuntos oficiais, mas com a popularização da leitura e da escrita, a produção de cartas tornou-se mais acessível.
A carta passou, então, a portar todo tipo de informação, tornando-se um poderoso veículo nas comunicações sociais, especialmente a longa distância. A diferença entre as cartas oficiais e as cartas pessoais é principalmente o grau de formalidade apresentado. Em relação ao serviço público, a carta assume funções e nomenclaturas diferenciadas. O termo ofício é utilizado para comunicações externas e memorando para comunicações internas. Esse tipo de carta inclui toda espécie de documentos ligados a transações comerciais, industriais, financeiras e profissionais. Serve para informar, solicitar, requerer, encaminhar e convidar. O ofício, por exemplo, é um documento de uso exclusivo de órgãos públicos, uma vez que os assuntos tratados nesse documento são sempre oficiais. As instituições ou empresas particulares não podem redigir ofícios. Elas fazem uso da carta comercial para comunicarem-se com outras instituições. O ofício é um documento muito utilizado para fazer aí as solicitações, os requerimentos ou prestar informações, como dissemos anteriormente. Por ser um documento oficial, diferentemente de outros tipos de texto, seu princípio fundamental é a eficácia. Assim, requer uma linguagem clara e objetiva. A forma de tratamento utilizada deve ser adequada ao cargo ocupado pelo destinatário, usando-se os pronomes de acordo com as normas recomendadas e abreviando-os, inclusive. Por falar nisso, você se lembra dos pronomes de tratamento? Sabe quais são eles e quando deve utilizá-los? Não? Então façamos uma breve revisão. Vamos lá. Então, os principais pronomes de uso oficial são os seguintes: Vossa Excelência para as autoridades governamentais, Vossa Magnificência para reitores, Vossa Alteza para príncipes e duques, Vossa Majestade para reis e imperadores, Vossa Reverendíssima para sacerdotes, Vossa Eminência para cardeais, Vossa Santidade para o Papa e Vossa Senhoria para as demais autoridades, além do senhor e da senhora, que é muito utilizado. E agora, você consegue utilizar corretamente os pronomes de tratamento? Havendo dúvidas, é só consultar a gramática, ok? Voltemos então ao ofício, que é o documento que, como dissemos, exige formalidade e segue uma estrutura pré-estabelecida. Vejamos então como é a sua estrutura. Bem, o ofício deve conter o timbre da instituição. Nesse caso, suprimimos o timbre da instituição para preservar a sua identidade. A numeração sequencial do documento, nesse caso 0001, o ano, que no exemplo citado 2010, e a identificação do setor que emite o documento, identificado pela sigla SETO. O local e a data, Palmas, 8 de agosto de 2010. O destinatário, Senhora Joana Silva. O vocativo, Prezada Senhora. O texto, nesse caso, o texto é: solicito-lhe a gentileza de encaminhar com possível brevidade a relação dos funcionários que gozarão férias no próximo mês. O fechamento, nesse caso, o atenciosamente, que serve aí para dar o término ao documento. E a assinatura, Laura Pereira. Uma informação importante é que cada ofício deve conter um único assunto. A numeração desse ofício também, ela recomeça a cada ano e é contínua. O requerimento é também um tipo de ofício, um pedido dirigido a uma autoridade do serviço público, no qual se solicita algo. Férias, benefícios, pagamentos retroativos, dentre outras coisas. Em geral, as secretarias de educação, como os demais órgãos públicos, disponibilizam formulários padronizados para esse fim.
Esses formulários já apresentam os campos de informações essenciais, impressos para que o funcionário apenas preencha com os dados pessoais, o objeto da solicitação. Caso a sua escola ou setor em que você trabalha não possua um modelo, você mesmo pode elaborar, ok? Para isso, é necessário saber que a solicitação deverá ser escrita em papel A4 ou ofício, podendo ser datilografada ou digitada. Em caso de ser manuscrito, o papel deverá ser pautado. Vamos ver um modelo de requerimento, então? É possível perceber que no alto da folha tem-se o título do documento, em letra caixa alta. No vocativo, escreve-se o nome ou o cargo do destinatário. Nesse caso, o vocativo é Senhora Diretora de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Recife. No corpo do texto, deverá ser exposto em apenas um parágrafo o objeto do requerimento, citando a identificação do requerente. Nome completo, função, matrícula, local de trabalho e a justificativa, se possível, com a fundamentação legal que garante o pedido. Nesse exemplo, tem-se o seguinte corpo do texto. Maria das Graças Silva, servidora lotada na Escola Municipal Flor de Ipê, matrícula 1234/5, solicita a Vossa Senhoria providenciar a inclusão de seu nome na relação de funcionários que gozarão férias no mês de setembro do ano em curso. O fecho, em geral, emprega dizeres como espera deferimento, pede deferimento, nestes termos, pede deferimento, como pode-se perceber aqui. É necessário ainda constar local, data e assinatura. O memorando, por sua vez, é uma comunicação escrita de circulação interna, somente para funcionários. Em geral, os órgãos públicos têm o seu próprio modelo de memorando também, com o logotipo da instituição e a diagramação adequada. Nesse caso, se a sua escola ou seu setor também não possui esse modelo, atente aí para a sua estrutura. Como se pode perceber, o destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. Nesse exemplo, o destinatário é a diretora do departamento financeiro. E o campo assunto deve ser uma síntese do que se pretende expor no corpo do documento. Aqui o assunto é pagamentos retroativos de benefícios. Por ser um documento sintético, deve-se tratar de um só assunto em cada memorando. O texto, como os demais elementos, não pode ser extenso. Deve apresentar seu conteúdo precisa e objetivamente. É importante você saber que no setor público, quando é necessário fazer uma comunicação endereçada a várias pessoas, utiliza-se a circular. A circular é reproduzida em vias ou cópias de igual teor, podendo transmitir avisos, ordens, instruções, convites, e o endereçamento é feito apenas no envelope. A estrutura de uma circular é bem semelhante ao do memorando. Vejamos então um exemplo. Nós temos aqui então os seguintes elementos: cabeçalho, com o nome da instituição que envia a circular, nesse caso a Secretaria da Fazenda, o número da circular, 03, a mensagem, nesse exemplo, prorroga a taxa de cooperação sobre os suínos, o local, Vitória, a data, 20 de dezembro de 1981 e a assinatura. Com o avanço tecnológico e o surgimento das novas tecnologias de informação e comunicação, as comunicações oficiais também sofreram alterações. O correio eletrônico ou e-mail surge então para dar agilidade à transmissão de documentos. De formato flexível, esse tipo de documento não dispõe de uma estrutura rígida, como os demais modelos de redação. Entretanto, tendo em vista tratar-se de redação oficial, algumas normas básicas devem ser observadas, como por exemplo,
emprego da norma culta da língua. O campo assunto do formulário deve ser preenchido sempre, facilitando aí a organização documental de remetente e de destinatário. A mensagem que encaminha um artigo, ela deve conter informações mínimas sobre o seu conteúdo. O recurso confirmação de leitura deve ser sempre utilizado e, caso não seja possível, deve constar na mensagem enviada o pedido de confirmação de recebimento. É importante também que você saiba que, de acordo com a legislação vigente, para que uma mensagem transmitida via correio eletrônico tenha valor documental, é necessário existir uma certificação digital que ateste a identidade do remetente. O e-mail é, então, um importante meio de comunicação também. Se você ainda não tem um e-mail pessoal, peça ajuda ao seu tutor presencial para criar um, ok? Outro importante documento de comunicação oficial é a ata. A ata é um documento que registra deliberações, resoluções de reuniões ou assembleias e pode ser redigida por qualquer pessoa presente na reunião, mas geralmente é feita pelo secretário escolar. A ata deve ser redigida de tal maneira que não seja possível qualquer alteração ou modificação posterior. Assim, ela deve ser escrita sem parágrafos ou alíneas, sem abreviaturas, os números devem ser escritos, preferencialmente por extenso, os verbos devem estar no pretérito perfeito do indicativo, por exemplo, solicitou, foi, encaminhou, proclamou. A ata não deve conter rasuras, corretivos ou emendas, pois isso compromete a sua credibilidade. Caso o secretário cometa algum erro, para corrigi-lo, deve ser empregada a expressão digo para retificar. Por exemplo, se o secretário, ao redigir a ata, errou o mês, ele vai escrever: aos 9 dias do mês de agosto, digo, de setembro de 2015, ok? Porém, quando esse erro for constatado depois de lavrada a ata, depois de encerrada essa ata, deve-se utilizar uma outra expressão. É a expressão em tempo. Então, esse exemplo que eu acabei de citar ficaria assim: em tempo, onde se lê agosto, leia-se setembro de 2015. Veja então o modelo de ata e perceba que, na introdução, ela deve constar data, local, horário de início, nomes do presidente e do secretário dessa ata e perceba também que são relatadas aí todas as participações, sendo que ao término da ata utiliza-se um encerramento padrão, com os seguintes dizeres: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada por mim e pelos demais presentes. Vejamos então os slides. Ata da 5ª sessão ordinária do Conselho Escolar da Escola Municipal Paulo Freire. Aos 12 dias do mês de junho de 2000, com início às 19h30, na sala dos professores da Escola Municipal Paulo Freire, situada na Alameda Primavera, número 13, Guripi, realizou-se sessão ordinária do Conselho Escolar. A sessão foi presidida pelo senhor Luiz da Silva, tendo como secretária a senhora Cecília Pereira. Contou com a participação de representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. Inicialmente, o presidente declarou aberta a sessão, propondo a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, que foi considerada aprovada. Em seguida, o presidente solicitou à secretária que anunciasse a ordem do dia, providências administrativas em relação à formatura dos alunos da 8ª série. A senhora Fátima de Souza, representante do segmento de pais, manifestou preocupação em relação aos alunos que estiverem em recuperação no período da formatura. A diretora esclareceu que os alunos da 8ª série encerrarão o ano e farão umas recuperações junto aos demais estudantes da escola e que a direção pensava em oferecer um coquetel no encerramento do ano, ocasião em que os alunos receberão o histórico escolar.
A data deverá ser escolhida nessa reunião. Após ouvir diversas opiniões e sugestões, o presidente solicitou que fossem votados 2 itens: a escolha da data e se a entrega dos históricos teria a presença dos pais, com homenagem a alguns professores. Debatidas as ideias apresentadas, o presidente encaminhou a votação. O resultado foi o seguinte: com 8 votos favoráveis e 3 contra, foi aprovada a realização de cerimônia formal para entrega dos históricos escolares, com oferecimento de um coquetel. Em seguida, foram discutidas as datas sugeridas para a realização do evento. Com 9 favoráveis e 2 contrários, foi escolhido o dia 13 de dezembro, às 20 horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Cecília Pereira, pelo presidente da reunião, Luiz da Silva, e pelos demais conselheiros. Quanta informação, não é mesmo? Espero que vocês não tenham muitas dúvidas, mas caso elas surjam, não se preocupem. Basta acessar na nossa sala virtual que eu e os tutores à distância estaremos à disposição para saná-las. Falaremos agora sobre a elaboração de relatórios. Os relatórios são documentos de características técnicas que apresentam informações, descreve e analisa fatos, investigações com o objetivo de orientar as decisões a serem tomadas, facilitando assim o gerenciamento de ações. Há diversos tipos de relatórios: relatórios parciais, finais, periódicos, de rotina, de pesquisa, científicos, técnicos, administrativos, individuais ou coletivos. Normalmente, a modalidade de redação utilizada é a descritiva, narrativa, pois envolve descrição de objetos, fatos ou ocorrências, ou narrativa, apresentando apenas o relato de fatos ou ocorrências. Eventualmente, o relatório também pode ser dissertativo, contendo assim a explanação didática e a argumentação. A produção de um relatório também deve atender a uma estrutura básica, que passaremos a analisar agora. Bem, então o relatório deve conter a seguinte estrutura: a apresentação ou abertura, que contém então o título, o assunto resumido, o objeto da apuração, período e local de apuração, local e data em que foi escrito, geralmente mês e ano ou somente o ano. A introdução, onde declara-se no primeiro parágrafo do texto o propósito do relatório e, inclusive, é preciso atentar para as seguintes questões: o que está sendo relatado, a pedido de quem está sendo relatado, a autoridade que determinou essa investigação, quem é a pessoa incumbida da investigação, por que e para quê, ou seja, qual o objetivo do trabalho, como a ação foi elaborada, qual o método utilizado. Em terceiro lugar, o desenvolvimento, onde consta aí uma exposição detalhada dos procedimentos realizados e dos fatos apurados ou ocorridos. Geralmente, é dividido aí em tópicos específicos, indicando datas, locais, metodologia adotada, pessoas, equipamentos envolvidos, apreciação técnica, que consiste no julgamento dos fatos ou nas considerações sobre os eventos observados, a conclusão, que contém aí as considerações finais a respeito da tarefa, como, por exemplo, se essa tarefa é ou não procedente, se é cabível, clara, ordenada ou não, as recomendações de providências cabíveis ou sugestões. Temos também o fecho, que utiliza expressões como respeitosamente ou atenciosamente, o espaço para assinatura, com o nome do autor, cargo ou função, e, por fim, os anexos, quando houver,
que vai contemplar tabelas, dados estatísticos, gráficos, ilustrações, fotos, mapas, documentos e informações complementares, referências bibliográficas, quando houver também. Vejamos então um modelo de relatório para ficar mais claro para vocês. Secretaria de Estado de Educação, Escola Municipal Paulo Freire. Título: Relatório sobre a implantação do projeto de alfabetização de jovens e adultos. Assunto: análise da oferta de vagas para o projeto. Evento: reunião entre alunos, professores e direção. Data: 20/4/2010. Local: Escola Municipal Paulo Freire. Em 25 de abril de 2010. Senhora diretora da Escola Municipal Paulo Freire. Este relatório tem por objetivo oferecer subsídios para avaliar a possibilidade de aumento na oferta de vagas para o projeto de alfabetização de jovens e adultos. Diante da incumbência de preparar minuta de ato para a implementação do referido projeto, analisei os atos que regulam a oferta de vagas, bem como as estratégias de ensino e os mapas de matrícula, antes de entrar em contato com os alunos e professores que atuam no projeto, nessa unidade de ensino. A reunião foi realizada no pátio da escola, no dia 20 de abril de 2002, com início às 19 horas e encerramento às 21h30. Os alunos fizeram um breve relato sobre o funcionamento do projeto, desde o acesso até os procedimentos de ensino e avaliação. Os alunos alegaram o pequeno número de vagas em relação ao número de jovens e adultos analfabetos existentes na comunidade. Os professores relataram a escassez de material didático e de suporte pedagógico para uma boa atuação. Devido à ausência de uma lista de espera e à não realização de uma pesquisa na comunidade, não é possível diagnosticar a necessidade de abertura de mais vagas. Entretanto, foi possível constatar a escassez de material didático para o trabalho dos professores, bem como a ausência de apoio pedagógico e de estratégias diferenciadas de ensino, voltadas ao público de jovens e adultos. Diante do exposto, sugiro que seja realizada uma pesquisa na comunidade escolar para identificar o quantitativo de jovens e adultos analfabetos, verificando a real necessidade de abertura de mais vagas para o projeto. Sugiro ainda a solicitação junto à Secretaria de Educação de contratação de um coordenador pedagógico com experiência em educação de jovens e adultos para auxiliar na elaboração de procedimentos pedagógicos adequados a este público, bem como a aquisição de materiais didáticos específicos e que atendam à demanda do projeto. Atenciosamente, Cicrano Dital, coordenador de projetos. Bem, estamos chegando ao fim da nossa primeira videoaula. Vamos apenas fazer algumas considerações importantes para que o seu aprendizado seja eficiente. Os textos técnicos de redação oficial têm, então, algumas características próprias, que são: objetividade. Na redação oficial, não se pode enrolar, é necessário ir direto ao ponto, sem rodeios. Segunda característica, eficácia e exatidão na comunicação. O texto escrito não pode gerar dúvidas, não deve conter ambiguidades ou duplos sentidos. Terceira característica, linguagem formal e obediência às normas gramaticais. A redação oficial exige que se tenha muito cuidado com a escrita. Ela exige formalidade, por isso não permite gírias. Estrutura padronizada. Como vimos na aula de hoje, existem padrões pré-definidos para a escrita dos textos oficiais. Não se pode inovar ao escrever esse tipo de texto. Pode haver apenas pequenas alterações entre uma instituição e outra. Por hoje é só.
Na próxima aula, vocês verão como ler e produzir gráficos e tabelas e terão dicas para escrever bons textos. Agora, vamos fazer uma pequena pausa na nossa discussão para que vocês coloquem em prática algumas coisas aprendidas aqui, ok? O seu tutor ou tutora passará as orientações necessárias para a realização dos pratiques. Para encerrar, gostaria de lembrar que a nossa discussão começa a partir de hoje na sala virtual da disciplina e que eu e os tutores estaremos à disposição para auxiliá-los no que for necessário. Bem, é isso. Leiam o caderno didático com atenção, sublinhe as partes que julgar mais importantes e participe das discussões dos fóruns. Elas são muito importantes para o seu aprendizado. Conto com seu empenho, compromisso e responsabilidade no estudo dessa disciplina. Espero que tenham gostado. Grande abraço e até breve!